Bom, pessoal, aí hoje nós vamos retomar o nosso curso aí falando um pouquinho sobre neuralgia parestésica. É um assunto que é muito comum em concurso público, né? E eu vou explicar por quê. Mas primeiro eu queria explicar um pouquinho os fundamentos da, da definição clínica, né? E importância aí em concursos, né? Anatomia do músculo do nervo cutâneo femoral lateral, fisiopatologia da compressão nervosa. Então, sempre a neuralgia parestésica, né? Então, também é denominada de síndrome de Bernhard-Hoff. Então, ela é uma neuropatia compressiva periférica, caracterizada aí pelo acometimento exclusivo do cutâneo femoral lateral. Então, trata-se de um nervo, né, o cutâneo femoral lateral, puramente sensitivo. O que explica aí o principal aspecto clínico da doença. A presença de alterações sensitivas, sem qualquer comprometimento motor. Essa característica torna a neuralgia parestésica um tema recorrente em concursos públicos, porque permite à banca aí explorar armadilhas diagnósticas, principalmente clínicas, né, e referentes aí à radiculopatia lombar, né, causada aí por uma compressão dentro da coluna. Então, em provas, né, a definição correta já direciona grande parte do raciocínio clínico, porque ela delimita, né, o tipo de nervo envolvido e antecipa os achados do exame clínico, do exame físico. A importância do tema se deve ainda à alta prevalência relativa. Então, principalmente em populações com fatores de risco comuns, como obesidade, gestação, uso de vestimentas apertadas. Outro ponto de vista relevante é que a neuralgia parestésica possui apresentação clínica bastante típica, favorece o diagnóstico essencialmente clínico, sem necessidade de rotina de fazer exames complementares, aí, como eletroneuromiografia, que são exames caros, que exigem aí um custo elevado para o sistema de saúde. Então, para fins didáticos, né, então a prova é fundamental reforçar qualquer outro quadro de dor, queimação, dormência ou parestesia localizado na face anterolateral da coxa, sem perda de força ou alterações de reflexo, deve levantar fortemente a hipótese de neuralgia parestésica. Enquanto que quando você tem alterações reflexas, alterações motoras, aí você pensa em uma possível radiculopatia causada por uma hernia de disco. Então, a correta compreensão aí do conceito evita erros em questões, né, de prova. Então, provas objetivas que permite o candidato aí responder com segurança, mesmo diante do enunciado extenso ou confuso, né? Então, domina a definição de neuralgia parestésica é o primeiro passo para o desempenho sólido, né, em avaliações teóricas, né? Então, é importante, para entender a neuralgia parestésica, entender um pouquinho da anatomia do nervo cutâneo femoral lateral. Né? Ele tem origem na raiz nervosa lombar, de L3 e L4. Aliás, L2 e L3. Então, emerge no plexo lombar e segue o trajeto característico aí, em direção à região anterior da coxa, né? Que após a sua formação, o nervo percorre o músculo psoas maior, cruza o músculo ilíaco e dirige anteriormente ao quadril. O ponto anatômico mais importante, que também é o mais cobrado em provas, né, é a passagem sobre o ligamento inguinal. Então, geralmente medial à espinha ilíaca antero-superior. Então, nesse local, o nervo atravessa, né, um espaço estreito e é limitado por estruturas ósseas e ligamentares. Então, o que torna aí, nessa região, mais vulnerável a exercer a compressão. Então, após ultrapassar o ligamento inguinal,
o nervo se divide em ramos que nervam a pele e face anterolateral da coxa, sem qualquer contribuição motora. Então, ele é um nervo puramente sensitivo. Então, os sintomas relacionados a ele são sintomas puramente sensitivos, relacionados aí principalmente à dor, né? Então, memorização do trajeto é essencial não apenas para fazer o diagnóstico, mas também para compreender, né, o sinal de tinel positivo, né, no local de compressão. Né? Então, além disso, né, o conhecimento anatômico fundamenta as abordagens terapêuticas intervencionistas, como infiltrações locais, que são realizados exatamente nessa região. Né? Portanto, entender o percurso do cutâneo femoral lateral é um pilar dispensável, tanto na prática clínica, para a resolução de questão de prova também. Né? Então, você vai encontrar esses pacientes, né, quando você for atender medicina geral. A fisiopatologia, né, da meralgia parestésica está diretamente relacionada à compressão mecânica do nervo cutâneo femoral lateral em seu ponto mais vulnerável, que seria sob o ligamento inguinal. Então, essa compressão, né, pode ocorrer por aumento da pressão local, estiramento excessivo do nervo ou redução do espaço anatômico disponível. Né? Então, o nervo está passando, como mostra o desenho aí, ele tem várias camadas, né? E você comprimir essa região, você leva a uma reação em cadeia, né? Uma reação, comprometimento do fluxo sanguíneo intraneural, levando à isquemia das fibras nervosas sensitivas. Né? Esse processo isquêmico desencadeia a disfunção na condução dos impulsos nervosos e resulta em parestesias, dormência e dor em queimação. Então, diferente das neuropatias inflamatórias ou degenerativas, a meralgia parestésica possui caráter predominantemente mecânico, o que explica a alta taxa de resposta ao tratamento conservador. Então, situações que aumentam a lordose lombar ou promovem extensão prolongada do quadril também podem intensificar o estiramento do nervo, agravando os sintomas. Então, para a prova, por exemplo, é comum que a fisiopatologia seja abordada de forma indireta, né, por meio de perguntas sobre fatores desencadeantes ou situações clínicas específicas, como longos períodos em pé ou uso de cintos apertados. Então, outro aspecto importante é a ausência de comprometimento motor, já que apenas as fibras sensitivas são afetadas. Esse detalhe fisiopatológico ajuda a diferenciar a meralgia parestésica de outras condições neurológicas mais complexas, assim compreender o mecanismo de compressão e isquemia do nervo, que permite aí ao candidato correlacionar diretamente os sintomas, né? Então, fatores de risco e a evolução clínica da doença. Então, quais são esses fatores de risco e essas manifestações clínicas, né? Então, o quadro clínico da meralgia parestésica, ele é bastante característico, né? Por esse motivo que pode ser cobrado em concurso público. Então, dos sintomas mais comuns é a presença de dormência e parestesia na face anterolateral da coxa, que é descrita pelos pacientes como uma sensação de formigamento, às vezes choque e às vezes adormecimento. Associada a isso, pode haver dor em queimação de intensidade variável que tende a piorar com a forma em pé, né? Com a postura em pé, né? E às vezes piora quando alivia quando deita. Né? Então, quando você estende o quadril ou anda, você tem uma piora desse formigamento ou da queimação. Né? Então, um aspecto fundamental é a ausência completa de déficit motor, uma vez que o nervo acometido é exclusivamente sensitivo. Da mesma forma, né, os reflexos osteotendinosos, especialmente o reflexo patelar, permanecem preservados. Né? No exame físico, um achado clássico é o sinal de tinel positivo, obtido pela percussão logo abaixo do ligamento inguinal. Então, medialmente, a espinha ilíaca anterosuperior, reproduzindo aí os sintomas na coxa. Né? Então, quando você bate, você comprime mais o nervo e aqui o sintoma
ele piora, né? Então, a descrição minuciosa desses sinais serve como pista direta para o raciocínio diagnóstico, né? O reconhecimento do padrão clínico permite diferenciar a neuralgia parestésica de outras causas de dor no quadril ou na coxa, né? Tornando o exame físico, né, um elemento central aí no raciocínio diagnóstico, tá certo? Então, diversos fatores de risco são associados ao desenvolvimento de neuralgia parestésica. Então, todos são relacionados aí ao aumento da pressão ou estiramento do nervo cutâneo femoral lateral à região inguinal. Então, a obesidade é um dos fatores principais aí de risco, né? Especialmente quando há acúmulo de gordura em avental. Então, leva à compressão sobre o ligamento inguinal. A gestação representa um fator relevante para a neuralgia parestésica. Então, mulheres grávidas têm muito mais do que a população geral. Uso de cintos apertados, ou às vezes alguns trabalhos onde operários que usam cintos apertados na região inguinal também podem desenvolver os sintomas de neuralgia parestésica. Tá? Então, ou roupa apertada, cinto rígido, comum aí, policial, assim, outras profissões aí que usam cinto apertado. Uma doença que costuma gerar destaque para doenças nervosas em geral, não só para a neuralgia parestésica, é o diabetes mellitus, que também aumenta a susceptibilidade de neuropatias compressivas, não só da neuralgia parestésica, como o túnel do carpo, o síndrome do túnel do cubital, ele aumenta a susceptibilidade dessas patologias, assim como presença de traumas, em cirurgias pélvicas, traumas mecânicos, fraturas, Então, às vezes, isso dá pistas aí que o paciente possa ter essa patologia. Muitas vezes, assim, provas, principalmente, a banca fornece essas pistas como indicadores aí para fazer o diagnóstico, tá certo? Diagnóstico clínico, então, da neuralgia parestésica é predominantemente baseado na história, e exame físico. Então, os achados de exame físico eles são muito importantes, assim como a história de antecedentes. A gente tem que se preparar da melhor forma para a gente também ouvir o paciente em algumas situações para poder estabelecer melhor o diagnóstico. Então, talvez o mais difícil aí seja a radiculopatia lombar, L2, L3, mas que costuma vir acompanhada, então, uma das chaves aí, com alteração de reflexo patelar, então, reflexo patelar no lado da dor diminuído em relação ao lado contralateral, e também uma diminuição da força, que muitas vezes consegue ser obtida através do exame físico. Outro diagnóstico diferencial é a bursite trocantérica. Então, causa dor lateral profunda no quadril, com sensibilidade à palpação direta sobre o grande trocânter, sem alterações sensitivas superficiais. Outra condição menos comum é neuropatia femoral, doenças articulares do quadril, síndromes miofaciais, que em provas algumas descrições clínicas sutis para induzir o erro, aí, o diagnóstico
incorreto, né? E na vida clínica nossa, muitas vezes a gente acaba confundindo também, né? Então, a preservação de força e dos reflexos, elemento-chave que para tentar diferenciar as radiculopatias das neuropatias, né? Então, o paciente que tem muito sintoma, muito intenso de dor, é pouco esperado que ele não tenha alteração de força, como ocorre na neuralgia parestésica, se ele tiver uma radiculopatia. Tá certo? Tratamento conservador da neuralgia parestésica tem alta taxa de sucesso, né, acima de 90%. O primeiro item aí é perda de peso, né, então o uso de roupas mais leves, né, mais folgadas, né, evitar o uso de cintos apertados, né, e analgésicos e anti-inflamatórios que podem ser utilizados, né, embora a dor tenha caráter neuropático. Então, os medicamentos mais específicos, aí, como gabapentina, pregabalina, né, frequentemente são boas opções para o controle dos sintomas. Tá? Então, quando o tratamento conservador não é suficiente, então pode-se recorrer para medidas mais intervencionistas, como bloqueio, né, na próxima espinha ilíaca superior, né, o procedimento diminui a inflamação e reduz aí a compressão nervosa, né? Então, reconhecer que as medidas têm bom sucesso, né? E, eventualmente, saber que há necessidade de encaminhamento especializado aí para fazer a descompressão cirúrgica, tá certo? Então, quando indica cirurgia, né? Casos refratários. Então, você fez todas as medidas conservadoras, né, intervencionistas, né? O paciente perdeu peso, ajudou a controlar, né, começou a fazer uma atividade física leve, a moderada, né? Depois vai para fazer bloqueios de dor e mesmo assim não tem melhora, né? Então, abordagens, na verdade, são pouco frequentes, né? A maioria das vezes são as medidas de perda de peso realmente melhoram já bastante os sintomas, né? As medidas simples, né? São as que mais resolvem, né? Então, medidas aí o melhor para o paciente, né? Então, sempre a técnica de escalonar a conduta, né? Sempre é mais correta, aí, principalmente quando se pensa em neuralgia parestésica. E sempre lembrar aí que a dor sem sintomas motores, se pensar aí na hipótese da neuralgia parestésica. Tá certo? Acho que eu tinha para falar era isso. Obrigado, pessoal, e até a próxima.